derramar, mas só pode destruir o que estás a pedir quando tudo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo o teu ser Ele controlar, só então has de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares faltar. Maravilhas de amor te fará o Senhor, atendendo a oração que aceitar. Seu imenso poder te virá socorrer quando tudo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo o teu ser Ele controlar, só então has de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Se orares por Ele, sem o teu coração ter a paz que o Senhor pode dar. Foi por Deus não sentir que sua alma se abriu, tudo deixando no altar. Bem bonito o coral. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo o teu ser Ele controlar, só então has de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Glórias a Deus, aleluia. Igreja, aplausos. Eu vou falar uma palavra para você. Glória a Deus. Convido meus amados irmãos, a noiva de Cristo, para estar abrindo a sua Bíblia lá no livro de Lucas, capítulo 18, verso 9. O que o Senhor fala comigo e através de mim para a igreja hoje é a parábola do fariseu e do publicano. Gente, pensa numa luta com uma palavra. Eu não sabia se era o que Deus queria falar, se não era. Mas Deus falou comigo ali no banco: vai, que é o que eu quero que tu fale. Então, se Deus falou, está falado. Lucas 18, verso 9. Se Deus falou, está falado. Vamos estar fazendo a leitura. Aquele que achou, já dá um amém. Amém.
Então, eu dei por título ali a parábola do fariseu e do publicano. E disse também, esta parábola a uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos e desprezavam os outros. 2 homens subirão ao templo a orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, e nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana e dou dízimos de tudo quanto possuo. O publicano, porém, no 13, o publicano, porém, estando em pé, de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. 14, digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado. E a igreja glorifica o Senhor por essa palavra. Então, nessa noite, nós vamos falar sobre oração, né? Assim como nós adoramos o Senhor nesse louvor, nós vamos falar sobre oração, sobre a sinceridade do nosso coração diante de Deus. Tive que fazer umas anotações aqui, porque às vezes a cabeça não funciona. Então eu anotei. Então, essa parábola, né, ela sai da boca de Jesus. Jesus ensina, né, para algumas pessoas que confiam em si mesmo, né, para algumas pessoas que se consideram justas demais e desprezam, né, o próximo. Em outra ocasião, eu já li essa parábola, mas o Senhor fez eu ficar os olhos dela e por isso a luta, porque eu não sabia se era ela. E daí Deus, através da tua vida, confirmou que é ela mesmo. Então, abre o teu coração e recebe essa palavra. Se em algum momento for um pouquinho dura, é Deus que quer te falar para te moldar e para que tu venha entender que nós não somos nada. Assim, para mim, falo primeiro comigo. Então, Jesus ensinava essa parábola, né, para o povo, que eram os fariseus. Na verdade, ele ensinava para um povo, mas era direcionada aos fariseus. Quem eram os fariseus, né? Vou te dizer quem eram. Eles. Não é agora que eu vou dizer. Vou dizer, mas não agora. Entendeu? Então, o Senhor Jesus, ele queria ensinar, e através dessa parábola, ela nos ensina hoje, na nossa situação que nós vivemos, ela nos ensina, né? E assim ele, através dessa parábola, fez o povo sentar e parar e pensar, né, sobre os 2 tipos de orações que há. E nessa noite o Senhor quer falar comigo e contigo se nós estamos fazendo a oração certa, se nós estamos servindo Deus ou estamos servindo a nós mesmos, ou se queremos nos agradar, né? Mas o Senhor, ele vai falar nessa noite que ele também justifica aquele que se arrepende, amém? Se tu tivesse ligado no mistério, eu estava até glorificando a Deus. Eu anotei isso. E grande parte dos fariseus registrava o ensino de Jesus. Mas a verdade é que, com algumas exceções, Jesus cita Nicodemos e José de Arimateia. José de Arimateia servia Jesus em oculto. Nicodemos servia Jesus à noite, escondido. E quando eu parei nesse versículo, nessa parte, eu pensei quantas vezes lá no mundo tem cristãos infiltrados a serviço do mundo, mas que de alguma forma estão disseminando e espalhando o evangelho lá no meio do mundo. E como tu falou, eu tinha pensado nisso, Deus usa as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E quantas vezes existem pessoas lá no mundo, assim como Nicodemos e assim como José de Arimateia, que estão falando de Jesus, trabalhando para Jesus e nem sabem disso, né? Estão fazendo e Jesus está usando ali, porque Jesus usou a mula para falar com o profeta, ele pode usar qualquer um na mula. Então, o Senhor, ele quis ensinar, né,
a esses homens, aos fariseus, que muitas vezes ele combateu, confrontou e enfrentou. Então vamos lá quem eram os fariseus, para quem não assistiu o curso que o bispo deu. Consistia num partido religioso dos judeus que era radicalmente conservador. E seus integrantes se orgulhavam por se acharem cumpridor da lei e das tradições, né? E Jesus repreendia sempre isso, sempre que possível, né? Chamava eles de hipócritas, né? Porque as orações deles eram feitas em pé e para mostrar, né, que estavam orando, jejuavam para mostrar que estavam orando, e Jesus combatia exatamente contra eles, né? E ele repreendia. E eles oravam em lugares públicos, sabe para quê? Para mostrar que eles eram religiosos, para mostrar, talvez eles se achavam melhores do que os outros, porque eles se separavam e oravam em pé nas praças, nas sinagogas, e quem passava via eles orando, né? E no nosso meio nós temos muito disso. Temos muitos fariseus infiltrados dentro da igreja, né? Que querem demonstrar uma coisa que não são, que fazem, dizem, acontecem, mas na verdade estão servindo a si mesmos, querem mostrar para o homem o que eles estão fazendo e não para Deus, né? Se enganando a si mesmo, estão servindo aos seus próprios desejos, à sua própria consciência, à sua cobiça, e não é isso que Jesus nos ensina. Jesus ele ensina quem é o maior aqui na terra, né? Aquele que é menor. O menor aqui é o maior no reino do céu. E essa noite Jesus vem falar com os pequenos, com os pequenininhos que acham que Deus não está olhando, que Deus não está vendo. Deus está vendo. Deus vê todas as orações, as que Ele aceita e as que Ele não aceita. Então nessa noite, se tu acha que tu é muito pequenininha diante de Deus, dá glória, porque é desses que Deus quer. É esses que Deus justifica e é esses que Ele tem chamado. Se tu acha que tu é muito humildezinho, é esses que Deus quer. Eu tive uma quarta-feira, todo mundo sabe, né, que eu fui na consagração da minha irmã, e ela foi levantada diaconisa, pedi a bênção para o bispo, foi eu e a minha filha, e a gente chegou lá, mandaram a gente passar, né? Missionária Letícia, diaconisa Elisa, tenta, eu disse, opa, não, tô acostumada a ficar aqui, ó, na minha igreja, mas tentei, né, toda cheia. E sabe o que eu pensava no meu? Claro que não durou, dali a 5 minutos eu já estava no meio do povo, ajudei a consagrar, ajudei as pessoas para não cair. E o pastor até elogiou, ele disse, que educação ministerial que vocês têm, que coisa linda de se ver. E sabe o que eu pensava quando eu estava sentada ali, que ele me chamou, eu e minha filha, eu pensei, tomara que nunca a soberba passe perto do meu coração, que nunca o orgulho passe perto do meu coração, porque na verdade é bom a gente ser reconhecido, né? É bom convidar a gente para sentar num lugar de honra. E que nem a gente vê o bispo aqui sentado com o sapatinho dourado no lugar de honra dele, né? Lá na porta correndo atrás dos cachorros. Né? E isso a gente aprende e a gente coloca em prática. E eu falava para Deus, nunca permita que eu venha olhar para cargo, para que eu venha intentar em algum minuto no meu coração que eu sou uma coisa diante de Ti, porque nós não somos nada diante de Deus, nada nós não somos. Só que naquele momento que eu pensei isso, eu já fui e o pastor pregava, um pastor bem idoso, ancião, e a pastora que estava lá era a pastora Elza, com os cabelos bem branquinhos também, o saiote aquele, sabe? Tudo colorido, assim, parecia o Agostinho Carrara, a blusa de uma cor, a saia de outra. E eu olhava lá, quando eu cresci, eu quero ser que nem a pastora Elza. Porque a gente fala, às vezes a gente julga até nisso, irmão, que saião, pra que isso? É religiosidade. Um sábio profundo, particular de Deus com cada um. A gente não deve julgar nem o que está de saião, nem o que está de sainha, nem o que está de cabelo branco, nem preto, nem azul, porque nós somos prontos para julgar, né? A gente é pronto para olhar, como esse fariseu fazia. Ele estava pronto para olhar os outros que eram roubadores e adúlteros e não sei mais o que. A gente está pronto a todo minuto. Olha só, a gente é servo na casa de Deus. E muitas vezes vemos como escravo. Escravo sabe o que? Da nossa língua. Escravo sabe o que? Do julgamento. Olha lá, irmã tem tatuagem. Meu Deus. Olha lá a roupa da irmã, meu Deus, está muito colado.
a gente não olha, a gente olha para essas coisas como se a gente fosse mais santo. Meu Deus. E não, ninguém é todo mundo igual diante de Deus, né? E esse fariseu, ele orava dessa maneira, né? E falava, só que ele estava fazendo uma oração, que ele estava falando ali no capítulo 11, diz assim, ó: o fariseu estando em pé orava consigo dessa maneira: ó Deus, graças te dou. Ainda agradece por ser hipócrita, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, e nem ainda como este publicano. Quer dizer, eu sou melhor que o publicano ali. Eu jejuo 2 vezes por semana e a lei só me pede uma, então eu faço mais. Muitas vezes nós estamos fazendo coisas diante de Deus que não é para Deus, é para nós mesmos. Muitas vezes nós achamos que estamos arrasando. Nada que tu fizer diante de Deus, nada que eu fizer diante de Deus vai fazer coisa de Deus. Sabe por quê? Porque é pela graça. Não é por esforço, não é por merecimento, é pela graça. Então nós temos, a única coisa que nós temos que sempre, todos os dias, é clamar pela misericórdia do Senhor sobre as nossas vidas. Todos os dias nós temos que saber que nós não somos nada, nós somos pequenos, nós somos miseráveis diante do Senhor. E temos que também saber que não é cargo, nós temos que ser servos, servir na casa do Senhor, servir a Deus. Não é servir o bispo, não é servir a bispa, não é, eu não vou fazer o brechó com a Natasha que se rale. A Natasha está empenhada em fazer um trabalho para a casa de Deus. Esse dinheiro vai ajudar na casa de Deus de alguma forma. Eu não vou vir para a igreja. A Andréia, que se pegue, não vou vir para a igreja. Ela só escala. Ela tem a boa vontade de escalar alguém para estar fazendo, né, para não ficar pesado para todo mundo. Se Deus te mandar limpar a igreja, dá glória a Deus, porque é melhor do que limpar a igreja. Nós estamos aqui para servir o Senhor e não nos interessa como, entendeu? Não interessa como nós estamos aqui. Eu quero pregar, eu quero cantar. Antes de pregar e cantar, tu vai arrumar muito chão. Antes de pregar, tu vai pegar muito prego nas paredes, capinar o pátio, porque se tu não tem humildade suficiente para fazer uma pequena coisa, o que vem fazer aqui em cima pregar? Aqui o quê? Uma coisa que tu não faz, que tu acha que é melhor que os outros, que tu é um fariseu? Não. Se tu quiser e tiver um coração contrito, quebrantado, se tiver humildade diante de Deus, Ele vai te abençoar. Mas se Ele não te abençoar também, Ele é Deus, né? Ele sabe por quê. A gente também não pode fazer esperando a bênção, né? A gente tem que fazer voluntariamente na casa do Senhor. E esse fariseu, ele fazia isso de uma maneira assim que para ele era verdade. A gente às vezes tem como verdades coisas no nosso coração que nós realmente achamos que é a verdade. Só que quando nós começamos a ler essa palavra aqui, essa palavra que é a boca de Deus, como o bispo pregava aquele dia, está no silêncio. Abre a Bíblia, Deus vai falar contigo de alguma forma. Vai quebrar esse teu orgulho, esse teu, que eu digo meu também, porque passa por mim primeiro. Esse teu orgulho, esse teu ego, esse teu achar, porque tu faz um pouquinho mais, tu é alguma coisa a mais. Não, ninguém é mais do que ninguém, né? E isso o Senhor fala fortemente comigo, até mesmo nos últimos dias, assim, vem falando e já vem ministrando essa palavra no meu coração. Na verdade, antes de eu saber que eu ia pregar, o Senhor já estava falando comigo nessa palavra. E eu tenho certeza que se Deus está falando essa palavra, porque através dela pessoas vão receber, vão ser libertas, né, através da luz da palavra, assim como eu também. Não é porque eu estou aqui pregando hoje, né, que eu não sou como esses hipócritas, esses bobos, né? Não é porque hoje eu estou aqui, eu também tenho que me ajoelhar aqui, ó, de misericórdia, assim como tu tem que se ajoelhar aqui de misericórdia e pedir para que Deus venha nos usar, né? Como esse propósito que está sendo feito, para que venha ser derramado sobre a igreja poder, autoridade. Assim como o bispo e a bispa ora aqui
nego sai caindo ali que nem barata, cada um de nós vai fazer isso também, porque Deus vai derramar para todos, para os que estão fazendo, porque eu não consegui seguir adiante, eu quebrei ontem porque eu passei mal no ônibus, a minha glicose baixou demais, mas eu e Deus, não é que você tem que quebrar também, só estou explicando isso porque acho que nem seria necessário, mas acho que seria necessário também, porque começamos o propósito juntos, né? Então eu quebrei, todo mundo... Assim justifica Deus. Não, eu quero só que a igreja entenda, porque eu geralmente não quebro e tenho isso comigo, mas uma questão de saúde, enfim, quebrei, mas tudo bem, né? Vamos continuo na busca, na santificação, só não pude por causa da glicose, né? Que ou tá baixa ou tá alta, é um problema, mas enfim. E eu creio que vai ser derramado, né? E vai ser derramado junto com esse poder, vai ter que ser derramado uma humildade muito grande sobre a igreja. Porque quando tu começa a ser usado por Deus, a tua bolinha sobe um pouquinho. E não vem dizer que não, que sobe sim. Né? Então nós temos que nos colocar diante de Deus sóbrios e humildes, independente de qualquer coisa, né? Temos que nos colocar diante de Deus com devoção, com temor, né? Hoje foi muito difícil para mim dar a notícia do bispo que eu tinha quebrado o propósito, mas eu tenho temor de Deus, eu não ia fazer uma coisa e não falar, né? Até porque outras pessoas podiam. E se porventura tiver alguém no nosso meio, isso bem agora, ó. Foi o foguete de Jeová. Se alguém estiver comendo escondido, fala pro bispo. Fala pro bispo que a gente sabe que não é fácil. Se alguém estiver escondido, comeu, caiu, vou levantar de novo, não. Quebrou. Mas seja sincero e fale pro bispo. Se tiver alguém comendo uma barrinha de cereal escondido. Porque a gente sabe que não é fácil, né? Não é fácil mesmo. Então, se está fazendo, amém, que Deus fortaleça cada um. Eu continuo, inclusive, orando por esse propósito. Mas se tu caiu, não fica com vergonha. É contigo e com Deus. Então, fala comigo e comigo já era. Tá, mas enfim, vamos seguir na palavra. Né, falando desse homem, que nessa noite nos traz um ensinamento, né? Nós estamos aqui falando sobre oração, os tipos de oração, mas mais do que isso, nós estamos falando de postura diante de Deus. E Jesus nos deixa essa parábola para que nós possamos abordá-la até a volta dele, para continuar os ensinamentos que ele quis dar através dessa parábola, né? Que nós temos que ser humildes, né? E vamos falar então agora, todo mundo entendeu o que é o fariseu, o que o fariseu fazia. Então agora nós vamos entender quem é o publicano. Olha, o publicano é o racinha miserável, né? Ninguém joga no time deles. Assim, os publicanos foram um grupo profissional da época de Jesus, que eram empregados dos romanos. Eles exerciam a função de cobrar impostos e taxas alfandegárias. Os publicanos eram considerados traidores e eram desprezados pelos judeus e pelos fariseus. Então, pensa, eles eram desprezados pelo povo deles, né? Porque eles se dobraram aos romanos para trabalhar para os romanos, e eram desprezados pelos fariseus também. Eles eram desprezados por todos. Inclusive, o apóstolo Mateus era publicano, né? Se eu não me engano, cobrador de impostos, né? Então, quem eram esse pequeno grupo, né? Esses publicanos? Eles eram rechaçados pelos judeus, eles eram rechaçados pelos fariseus, eles não tinham, eles contavam só com eles mesmos. É que nem dentro da cadeia, tem um pequeno grupo, que é assim, que trabalha para a direção do presídio, que se chama os trabalhadores, né? Vamos dizer que são os fariseus, eles trabalham para a polícia, então eles são rechaçados pelos outros detentos, quem já teve preso aí sabe. E esse grupo, ele é repudiado pela comunidade carcerária e também pelos presos. Então eles estão ali só por eles mesmos, entendeu? É assim que funciona dentro da cadeia. É bem assim. E esse grupo, ele vive isolado, porque ele não tem apoio de ninguém. Até a visita desse pessoal é separado. Tem uma carteirinha separada para os visitantes, horário separado, entrar depois para o pessoal que é da função de trabalhar, né, na galeria.
chefe de galeria, essas coisas assim, o plantão, chama plantão. E assim eram esse povo aqui, esses publicanos. Eles eram restritos, só que um desses publicanos, ele foi até o templo orar, junto com esse fariseu, né? Ele pegou um tempinho e foi ali orar a Deus. E eles foram no mesmo lugar, na mesma hora, com a mesma intenção. Então eles foram orar, né? E aí o Senhor começa a falar sobre a oração, né? A oração do fariseu era dirigida a ele, do seu próprio ego. Os seus elogios que ele fazia, eu não sou como tal. Esses elogios que ele fazia para ele mesmo, era para alimentar somente o ego dele. Não era para glorificar a Deus, não era para, sem arrependimento, não tem perdão. A gente precisa se arrepender e chegar miudinho na presença do Senhor. E chegar assim, ó Deus, eu sou tua serva, entendeu? E eu quero que tu me perdoe. Não rola. Não rola. Tu tem que chegar humildemente na frente do Senhor, reconhecendo que a gente não é nada. Então ele chegou, foram no mesmo lugar, fazer a mesma coisa, orar. O fariseu, ele já procurou um lugar de honra, foi perto e olhando para o céu. E o publicano ficou como? Ele ficou longe, ele não tinha coragem nem mesmo de levantar os olhos, porque ele sabia o quão pecador ele era. Assim como todos nós somos pecadores e miseráveis. E quando a gente acha que a gente é mais um pouquinho, aí que a gente é mais miserável ainda, porque nós somos miseráveis, né? Foi tudo nos dado pela graça, pelo dia que Jesus morreu por mim e por ti. Senão nós não estaríamos aqui com a oportunidade de participar de um culto tremendo como esse que nós participamos, onde Deus falou através da boca dos seus, onde o Espírito Santo pairou no nosso meio, onde o Espírito Santo ministrou em cada coração. Na verdade, nós somos mais do que privilegiados, e é pela graça. Não é porque tu chegou mais cedo, não é porque tu chegou mais tarde, é só para aplaudir Deus, não pode contar isso. Porque Ele é digno. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Santo é teu nome. Então ele chegou bem com os olhinhos olhando para o chão. E aqui, no número 13, eu vou fazer a leitura novamente. O publicano, porém, estando em pé, de longe, e nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. É nesse modelo, é humildade. Nós temos que chegar diante de Deus, admitindo que nós somos pecadores, que nós precisamos todo dia da misericórdia dele. Esse homem, ele chegou diante do Senhor com a cabeça baixa, triste, abatido, porque sabia. Só que ele chegou confessando. Ele chegou confessando diante de Deus. Ele não chegou julgando, ele não chegou fazendo uma oração para que viesse a desfazer o ego dele ou que viesse elogiar a ele mesmo. Não. Ele batia no peito dizendo: Deus tem misericórdia de mim. E aquele que pede misericórdia alcança. Aquele que consegue enxergar o lugar não é a palavra, o lugar menor que tu ocupa aqui dentro, que tu ocupa lá no mundo, porque Deus vê também a tua humildade, não é só dentro da igreja quando tu chega para fazer a tua oração, Ele vê o teu proceder lá fora, lá na tua casa, lá no teu lar, quando tu quer se exceder, quando tu quer falar como se tu soubesse mais que os outros, como se tu fosse mais que os outros. Deus, Ele está averiguando tudo isso e está vendo. Daí tu pensa assim, tá vendo que tu tá julgando lá, o humano lá que tá com a tatuagem. Ah, porque isso não pode, não sei o que. Deus está olhando lá de cima e está dizendo: olha ele, coitado, tá pior do que o tatuado. Ah, olha lá o cabelo da irmã.
Deus está olhando lá de cima dizendo, coitado, está pior do que a irmã que está com cabelo azul, cabelo amarelo. Né? E o Senhor falava muito forte comigo nessa questão da humildade. Né? Nós temos que ser humildes na presença do Senhor. Nós temos que realmente, com certeza, usar a autoridade que Deus nos deu a cada um, né? Eu sempre costumo chegar assim e dizer, não tenho, de mim eu não tenho nada. Como que eu não tenho nada? Se Deus me deu uma palavra, está esperando algo da minha vida que eu venha compartilhar. Tenho algo sim, algo que Deus me deu e colocou na minha vida. Porque como Deus falou, não foi o homem que me chamou e me escolheu, foi Ele. Então, aqueles que pregam e que vão se levantar, porque eu creio que vai se levantar muitos pregadores do nosso meio. Aquele que prega e diz, eu não tenho nada, tem sim. Para começo de conversa, tu já foi escolhido pelo Senhor. Só aí o resto tu tira de letra. Aleluia! E esse publicano, ele fazia isso. Ele chegou reconhecendo e chegou se humilhando diante do Senhor. Aí Deus veio próximo. Aleluia! Glória a Deus. Glórias a ti, Deus. E ele chegou, e a Bíblia me diz e te diz que ele saiu dali justificado pelo Senhor, enquanto o fariseu ficou na hora veja, porque Deus ele se agrada daquele que é humilde, principalmente daquele que reconhece. Errar, nós vamos errar em algum momento da nossa vida. Só que nós devemos reconhecer. Essa aí de ficar tapando, e hoje Deus falava aqui nesse altar, se tivesse algo mascarado, para ver que o Espírito ele testifica, se algo mascarado que vem à tona. Se hoje em dia nós temos que entender assim, que nós vamos errar em algum momento. Independente de qualquer coisa nós vamos errar, mas nós temos que ter a humildade e o caráter desse publicano, que batia no peito e confessava os seus pecados. E assim nós temos que fazer na presença do Senhor. Se a gente errar, não fica. Não deixe esse erro na tua vida virar uma bola de neve. Não deixe essa situação na tua vida virar uma bola de neve. Para que tu venha ter que esconder. E se tu esconder uma coisa, tu vai ter que esconder outra para esconder aquela. E se tu esconder aquela, tu vai esconder outra para esconder aquela. Então, seja o que for, primeiramente, confessa para o Senhor. Segundo, procura a tua liderança e confessa que eles vão orar por ti e vão te instruir e te ensinar, né? Porque essa aí, pra gente, eu creio que todo mundo aqui quer morar no céu, né? Eu creio que todo mundo esteja visando a salvação antes de mais nada, antes de qualquer coisa. Glória a Deus, aleluia. Então, não temos mais tempo para ficar escondendo embaixo do tapete e fazendo orações hipócritas diante do Senhor, agindo como hipócritas na casa de Deus, fazendo coisas que venham agradar só a nós mesmos e não olhando para o nosso irmão, né? Eu digo não olhando, não ajudando. Eu fiquei assim tão feliz hoje com as mensagens que eu recebi. Recebi mensagem da irmã Eliette, me mandou mensagem, e do João Vitor, uma mensagem de consolo. Quando a olho chega do nada, eu disse, Senhor, é essa humildade que tu espera dos teus. É essa humildade de enxergar o outro, independente de qualquer coisa. E eu fiquei bem contente, bem aliviada, e eu estava numa luta por causa dessa palavra. Porque sabe o que eu pensava assim na minha cabeça? Eu digo, será que é eu que quero falar isso? Não é eu que quero falar isso, o Espírito Santo quer falar isso. E se ele quer falar, algum alvo ele vai atingir nessa noite. Ele já atingiu a mim. E vai atingir mais, eu creio, né, a mais pessoas através dessa palavra. E o ensinamento que fica é a nossa perseverança também em oração diante do Senhor. Né? Nós devemos, qualquer situação, orar, não mascarar algo, né? E que mistério. Amém, amém. Não devemos mascarar algo, né, que existe em nossas vidas e que nós pensamos, isso vai ficar guardado e vai ficar guardado para sempre. Não vai.
uma hora vai vir à tona e vai te envergonhar ainda. Então, se tem alguma coisa para botar para fora, assim o Senhor fala com a igreja nessa noite. Se tem algo para botar para fora, bota, não interessa. Não é feio. Feio é ficar como um hipócrita na presença do Senhor. Feio é estar errando, não admitir, não confessar e não abandonar. Não é também confessar e deixar, né? É confessar e abandonar, porque tem perdão para minha vida, tem perdão para a tua vida. E eu creio que nessa noite o Senhor, Ele quer derramar o perdão dEle no meio da igreja. Eu creio que nessa noite o Senhor vem falar através dessa palavra abençoada, que é uma palavra bem dinâmica. Ela por si só se explica, não tem muito enfeite, não tem muito lero-lero. Ela por si só fala. Não chega na presença do Senhor servindo a ti mesmo. E isso fala, né? Eu não vou saber o livro, mas eu acho que é no livro de 1 João, ou 2, né, que nos últimos tempos homens iriam servir a eles mesmos. E está acontecendo isso. E nós estamos vendo isso acontecer. Mas nós estamos vendo também uma igreja humilde, que dobra o joelho e se coloca e pede misericórdia, e que quer realmente chegar naquele grande dia e subir com a noiva do Senhor. Eu creio que tenha no nosso meio pessoas que estão precisando confessar, admitir e abandonar. Mas eu também sei que no nosso meio tem pessoas que querem mais que tudo fazer a obra do Senhor verdadeiramente, com humildade, e têm se dedicado diante do Senhor. Eu creio que nessa noite o Senhor fala com corações, e o Senhor fala que não é o pequeno que é grande, é o grande que é pequeno. Não. É o pequeno que é grande. Enquanto menor, maior. Aquele que não se exalta, aquele que não se acha, aquele que não fala mais do que é para falar, aquele que não manda o papo errado, aquele que simplesmente baixa a cabeça e obedece. E é humilde. Esses o Senhor tem procurado. Esses o Senhor quer nas últimas horas da igreja sobre a terra. Porque aqui na palavra dele diz que aquele que a si mesmo se exalta será humilhado. E é o que eu falei no começo. Se tem algum problema na tua vida que tu está tentando botar embaixo do tapete e está pensando que vai ficar oculto, não vai. Porque o Senhor, Ele te dá uma, te dá duas, te dá 10, te dá 50 chances para te confessar e para te falar. E se Ele realmente tem um propósito com a tua vida, porque nós não viemos a essa terra para atender um propósito para a nossa vida. Nós viemos para esse mundo para atender um propósito de Deus. Por isso somos servos do Senhor. Por isso estamos aqui. E nessa noite estamos aqui e o Senhor nos fala que devemos colocar diante dele. E a palavra foi para o outro lado, ó, já larguei o caderno, foi para outra situação. E o Senhor, Ele fala que nós precisamos abandonar aquilo que não agrada a Ele, aquilo que nos impede de fazer a obra, aquilo que nos impede de chegar mais perto dele, e aquilo que dá poder para o diabo nos acusar, né? Porque no momento que nós temos algo escondido, nós temos o Espírito Santo e ele nos alerta que algo está errado. E hoje eu falava com a minha filha durante a tarde sobre as brechas, né? E ela falando, eu sei quando é o Espírito Santo me constrangendo, eu sei quando é macumba. Macumba só vai ter poder na vida do crente se o crente tiver brecha, senão a macumba nem chega. Tu tem aquela brecha, tu sabe que tu tem aquela brecha, que tu sabe que tu precisa abandonar. Hoje é o dia. Hoje é o dia que o Senhor te fala: abandona o teu mau costume, abandona o teu vício, abandona a fofoca, abandona esse olhar julgador que tu tem, talvez tu nem saiba, que tu tá olhando e tu tá julgando, mesmo sem saber. Abandona o sexo fora do casamento, abandona a fornicação, abandona a masturbação, abandona o jogo do celular na madrugada, que tem te escravizado de uma maneira que muitas vezes tu não consegue fazer uma oração. Abandona aquela necessidade de ter. Vou
Vamos falar que Deus está falando, abandona o consumismo, abandona isso que leva todo o teu dinheiro, que quando tu olha tu não tem nada, abandona, porque o Senhor, Ele nessa noite, Ele quer justificar pessoas aqui, assim como Ele justificou esse publicano, e Ele quer que nessa noite nós confessemos o nosso pecado, e nós confessemos principalmente que nós somos pequenos e precisamos diante dele reconhecer que somos pequenos e não fazer da mesma forma que esse fariseu fazia, porque ele fazia essas coisas crendo. Primeiramente, se tu crê que tu está certo, aí já fica bem difícil tu confessar. Então nessa noite abre o teu coração para que o Espírito Santo ele possa pairar sobre a tua vida e te convencer do teu erro. Primeiramente tu precisa ser convencido. Não importa qual é a tua situação, não importa qual é a tua dificuldade. Às vezes é muito difícil a gente se colocar diante de Deus e dizer assim: Deus, faz a tua vontade na minha vida, me ajuda a reconhecer. Eu tinha um problema muito grande, gente. Eu estou em cima do altar de Deus, eu não minto. Assim, ó, a última palavra sempre tinha que ser a minha. Eu era dona da verdade, era o que eu falava e pronto. E as pessoas, mas não é assim, tem que ter uma segunda nada. É isso aí que eu estou falando e é isso aí, não tem segunda. Sabe quando que Deus quebrantou meu coração quanto a isso, que hoje eu consigo até aquela loucurada, assim, sabe, de acontecer uma situação, vou na hora em cima. Não, hoje eu paro, penso, será que Deus queria que eu fosse em cima dessa situação ou Deus queria que eu me calasse, né? E essa situação, assim, foi num propósito que teve aqui num culto de mulheres, que era para curar mulheres, para que mulheres curassem mulheres. E a dinâmica que foi usada foi assim, ó, primeiro era confessar, depois agradecer, confessar e depois clamar. E eu senti no meu coração, através do Espírito Santo, de confessar todas essas coisas que me atrapalhavam, né? E era um grupo fechado e todas as irmãs eu vi que confessavam assim, com o coração bem profundo, que elas falavam. E eu disse, bom, eu não vou ficar fora dessa. Confessei diversas coisas que eu não queria nem ouvir falar, eu não queria nem pensar que eu estava certa daquilo ali. Só que o Espírito Santo tocava e confessa que tem perdão para a tua vida. E ali eu comecei a confessar, e o Espírito Santo começou a trabalhar, e hoje eu vejo os frutos na minha vida, que eu escuto uma segunda opção. Eu, antes de sair falando qualquer coisa, eu paro, penso, respiro. Quando tem uma situação adversa, assim, que eu preciso me posicionar de alguma maneira, eu já prefiro ficar calada, orar, buscar em Deus e depois sim soltar o míssil, mas eu já não tenho mais aquele impulso, porque o Espírito Santo já trabalhou muito nisso na minha vida. E eu creio que cada um aqui também. Só que essa noite é noite da gente fazer uma limpeza no nosso coração, porque estamos fazendo nessa limpeza a cada culto, a cada dia de oração. O Senhor tem limpado, tem falado fortemente conosco através das palavras, tem usado o bispo, a bispa, né, para nos direcionar quanto ao que nós precisamos diante de Deus. O que eu preciso não é o mesmo que tu precisa. O que eu tenho que abandonar não é o mesmo que tu tem que abandonar. Não precisa ter vergonha dos outros, porque nós estamos aqui na mesma condição de miseráveis, todos nós. Então não se envergonha do teu pecado, da tua falha, da tua deficiência, e fala porque vai ser libertador, vai ser cadeias que vão cair por terra, vai ser muros na tua vida que vão ser derrubados, e nunca mais o diabo vai ter poder de te acusar. No momento que tu verdadeiramente confessar aquilo que precisa ser confessado. E não pensa que a religiosidade é só quanto às vestes, quanto eu vou na igreja todo dia. Eu não
só culto. Eu estou sempre lá. Às vezes também não é negócio, está sempre aqui a cabeça lá na rua, pensando mil coisas nas contas, pensando no gato, no cachorro. Então, é o equilíbrio. Essa noite o Senhor ministra o equilíbrio. Nós precisamos ter equilíbrio na nossa vida diante de Deus. Nem de mais, nem de menos. A medida exata, porque o nosso Deus, Ele é assim. Ele é perfeito, Ele não erra, Ele não tarda, Ele não falha. E Ele quer de nós equilíbrio, é o que Ele fala nessa noite para a igreja. Não pensa que tu fazendo algo a mais para ti é pela graça. Se tu fizer algo a menos, para Deus é pela graça também. Então, vai dar no mesmo, entendeu? Só que o temor do Senhor, Ele tem que nos acompanhar sempre, como desse publicano. Baixar os olhos para falar com Deus. E, de maneira nenhuma, pensar que tu é menos ou mais que alguém. Porque nós somos todos iguais diante do Senhor. E nessa noite o Senhor entrega, e é essa mensagem, passando daqui, não é o Espírito Santo falando, é essa mensagem. Nessa noite, confessa e abandona, e toma esse ensinamento para a tua vida, que a tua oração pode não ser ouvida, pode não ser justificada, e orando, todo mundo está de joelhinho, todo mundo da mesma forma. Mas como tu está se direcionando ao teu Deus, né? Como tu está se posicionando perante o teu Deus? Ele vai se agradar da forma que tu oras? Ele vai se agradar da sinceridade do teu coração? Ele vai se agradar da verdade que tu traz em cada lágrima? Hoje à tarde eu chorava muito no meu quarto e pensava, tu vai se agradar dessas lágrimas? E eu chorava porque eu fiquei triste por ter quebrado o propósito. Eu fiquei triste de verdade. E o Senhor, Ele ministrava no meu coração que eu deveria ter pensado antes de fazer, né? Mas enfim, não pensei, fiz, não deu certo, ok, a vida que segue, bola pra frente. E as mensagens que me mandavam de carinho, isso para mim fez toda a diferença, fez tanta diferença de verdade. A irmã Eliette me mandou, usada por Deus, eu acho que ela nem sabia disso, e ela nunca me chama. O Vazinho ali, usadíssimo por Deus, também mandou umas palavras muito confortantes, né? E eu fiquei bem contente, animou. O João me levantou aquelas palavras, me levantou mesmo, de verdade. E é assim que nós temos que fazer essa obra que nós fomos chamados para fazer. Se tu tem problema com varrer uma igreja, com se te pendurar ali que nem um macaco para limpar um vidro, se tu tem problema com alguma coisa disso, abandona esse problema. Abandona, porque isso não é problema. Deus, Ele olha. Se tu traz um pacotinho de copinho aqui para a casa de Deus, Ele recebe de braços abertos e Ele está vendo. Se qualquer coisa que tu fizer, eu não falo só coisas materiais, qualquer coisa que tu fizer diante de Deus com humildade para o Senhor, que nem a irmã Josi nem sabia direito qual era o tema, já se propôs a fazer a decoração. Deus vai te honrar de uma maneira, Josi, que tu não imagina na tua cabeça. Ele vai te honrar de uma maneira que tu vai pensar assim, vai chegar um tempo que tu vai pensar onde é que eu estava com a minha cabeça, que eu não estava aqui estirada nesse altar, servindo esse Deus maravilhoso. E tu vai ver que tanta coisa Ele vai fazer daqui a amanhã, tu nem vai lembrar que um dia tu teve um vício, Josi. Tu não vai nem lembrar daquelas coisas que passaram, porque Deus vai fazer tudo novo na tua vida, na vida da tua família. E recebe o Deus. Aleluia, Jesus. Cada um tem feito. Eu estou citando exemplos conforme o Espírito Santo, que nem a irmã Raquel fica com aquela jeitinha dela, que anda lá e pra cá. Ela faz com gosto, ela faz de coração. Deus vai honrar. Cada coisa que tu faz para Deus, Deus vai honrar. E eu creio que pessoas fortes na presença do Senhor vão ser levantadas nesse lugar. Mas principalmente, a sinceridade no coração de cada um vai ser vista. E nessa noite, a palavra de ordem é confessa. Confessa aquilo que está em oculto. Confessa
Não precisa falar nada para ninguém. Confessa com Deus, depois procura os teus líderes, se for o caso. Ou procura a pessoa com quem tiver que te justificar, porque tem perdão para ti nessa noite. Nessa noite, o Espírito Santo paira no nosso meio e diz: tem perdão para ti essa noite. E eu até estou querendo entregar, até estou querendo, mas o Espírito Santo ele continua ministrando, porque ele precisa falar mais uma vez. Abandona. Abandona. Nessa noite, no nosso meio, se alguém, porventura, não precisa dar explicação para ninguém, como Cristo falou, é com Deus. Se porventura tem algo no teu coração e tu sabe que tu precisa confessar e abandonar, o momento é agora. Pode passar aqui na frente, a oportunidade está aberta. Para aquele que quer abandonar algo, confessar para o Senhor, abandonar e crescer em conhecimento, em graça, em crescer não somente como servo, mas como pessoa, como cristão, como pai de família, como mãe de família, porque às vezes essas coisas nos atrapalham até na nossa vida secular, não só na nossa vida espiritual, porque assim como é na nossa vida secular, é na nossa vida espiritual e vice-versa. Então a oportunidade está aberta para aquele que quiser confessar algo diante do Senhor, se arrepender e abandonar. Aquele que... Glória a Deus. Vamos adorar o Senhor. Aleluia. A oportunidade segue aberta, tem mais gente no nosso meio. O Espírito Santo fala que tem mais gente. Aquele que está constrangido, aquele que não quer se apresentar, se apresenta. Deus está te dando uma oportunidade hoje. Deus está te dando a oportunidade de tu se livrar desse fato que tu tem carregado nas tuas costas. Deus tem te dado a oportunidade nessa noite de tu abandonar tudo isso e começar do zero diante dele, começar do zero na presença dele, fazendo tudo novo, tudo direito, fazendo como é para ser feito. Eu insisto mais uma vez, porque assim o Espírito Santo insiste. Mais alguém para confessar e abandonar? Amém. Então são essas almas que o Espírito Santo tocou e trouxe até aqui, e que eu creio que nessa noite vão sair deste lugar justificados. E tu, que não teve coragem de vir até aqui, mas tu sabe que o Espírito Santo está falando contigo, recebe a oração da mesma forma, tu também vai ser justificado. Eu gostaria de estar pedindo para a bispa fazer essa oração para essas pessoas, para que elas venham abandonar e ser fortalecidos na presença do Senhor. Amém? Vamos colocar de pé? Vamos orar juntos, tá? Senhor Deus e Pai, eu coloco, Senhor, nas tuas mãos, Senhor, a vida da Fabiana, Senhor. Oh, meu Pai, que abriu o coração e te recebeu, meu Pai, com tanta vontade, com tantos dias, meu Pai. Eu te peço, Deus, em nome de Jesus, meu Pai, que neste momento, Senhor, tu venha, Senhor, desligar, Senhor, no mundo espiritual, Senhor. Desligar, Senhor, nesta terra, Pai. Desligar
Pai, que da mesma forma, meu Pai, o Senhor está confessando, Senhor, e tem o desejo de desligar, Senhor, as obras malignas, Senhor, que um dia aprisionaram ela, Pai. Aqui ela confessa, Senhor, diante de Ti, meu Pai, no seu coração, em pensamento, Senhor, e ela diz, meu Pai, que abandona, meu Pai, que rejeita e que não quer mais, Senhor. Em o nome do Senhor Jesus, meu Pai, vai desligando agora, Pai, tudo aquilo, meu Pai, que manteve ela escravizada, Senhor. Desliga agora, Senhor. Rompe, Senhor, as amarras agora, Pai. Que ela venha ter, meu Pai, um espírito livre, Senhor, neste momento, Pai, em nome do Senhor Jesus. Vai desligando, Senhor, no mundo espiritual, Pai. Vai desligando, Senhor, no mundo dos homens, neste mundo físico, Pai, em nome do Senhor Jesus. Oh, Senhor, neste momento, meu Pai, nós cremos, Senhor, como igreja, Pai, que foi desligado, Senhor, que foi cortado, Senhor, todo ela, meu Pai, que escravizava ela, Pai, e que não seja, Senhor, na minha força, Senhor, mas sim, Senhor, na Tua força, Pai. Vai desligando agora, Pai, vai desligando agora, Senhor, vai rompendo agora, Senhor, as amarras, Senhor, vai rompendo agora, Senhor, as amarras, Senhor, que escravizam, meu Pai, que elas venham levantar, Senhor, diferente, meu Pai, não escrava, Senhor, mas livre, Senhor, mais livre, Senhor, e que elas possam levar, Senhor, a leveza, Senhor, em nome de Jesus, meu Pai, da liberdade em Cristo, Pai, em nome do Senhor Jesus. Colocamos, Senhor, diante de Ti, meu Pai, dos Teus filhos, Pai. Da mesma forma que o Senhor falou, meu Pai, da Tua missionária, meu Pai, o Senhor falou comigo que tem mais pessoas que estão constrangidas, que estão com vergonha, Pai. Oh, Senhor, eu peço a Deus, em nome de Jesus, meu Pai, que essa oportunidade, meu Pai, venha estar com eles, Senhor. Abre mais uma oportunidade, meu Pai, para que eles venham, meu Pai, diante dos homens confessar, Pai, e rejeitar, Senhor, diante da Tua presença, Pai. Em nome do Senhor Jesus, meu Pai, abençoa, meu Pai, esses homens e essas mulheres, meu Pai. Dá força para eles, Senhor. Que o Teu plano, Senhor, venha a ser concretizado, Senhor, na vida de cada um, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, meu Pai. Já vai desamarrando agora, Senhor, as amarras, Senhor, que tem, meu Pai, prendido, meu Pai, as amarras da vergonha, Senhor. Vai desamarrando agora, Pai, em nome do Senhor Jesus, meu Pai, e faz, Senhor, a Tua obra, Pai, em nome do Senhor Jesus, meu Pai, faz a Tua obra, Pai, em nome do Senhor Jesus, meu Pai, na vida, Senhor, de cada um, Senhor. Eu te peço, ó Pai, em nome do Senhor Jesus, eu quero te entregar algo que Tu tem muita vontade de sentir o sobrenatural de Deus. Mas toda vez que a porta, aleluia, da graça é aberta, tu olha para frente, olha para trás, e muitas coisas tu não tem querido abrir mão. Mas o Senhor diz assim, ó, tu quer receber o mais que eu tenho para te dar. Rompe as amarras que te aprisionam. O Senhor quer te dar muito mais. Sabe aquilo que tu tem imaginado, que tu tem visto na tua cabeça? O Senhor ainda quer fazer muito mais na tua vida. Glória a Deus. Ele vai dar um grande poder. Mas a primeira porta que nós temos que abrir, Senhor, é abandonar tudo aquilo que nos amarra, que nos aprisiona. Tu tem medo, larga o medo fora. Tu tem medo do abandono, larga o medo do abandono fora. Tu tem medo da rejeição, larga o medo da rejeição fora. E tu não vai ser rejeitado. Quando nós não somos rejeitados por Deus, nós somos rejeitados por mais ninguém, na verdade. Mas tu precisa pegar com poder e com autoridade. Glória a Deus. Essa vontade que é gerada aqui dentro de ti, tu tem que fazer sair para fora. Amém? Está me entendendo? Tu recebe? Estou falando alguma notícia? Glória a Deus. Então, pega essa oportunidade. Não tenho medo. Às vezes o abandono é por tempo determinado. Até os outros verem o que Deus está fazendo. Muitas pessoas duvidam. E dentro dessa dúvida tu tem entrado. Te dão força, é sim, não vai conseguir. Mas por dentro tu sabe que duvida. E porque tu sabe que duvida, quem está próximo de ti, tu duvida também. Quem te fez a promessa, essa promessa ela não é destruída. Glória a Deus. A palavra lançada da boca do servo do Senhor, que é como é de Deus, ela não cai no chão. Aleluia. Então não tema. Não tema nada dessas coisas. Creia em Deus que te chamou. Amém? Amém. Então vamos estar orando para selar essa palavra abençoada. E eu creio que a gente não teve coragem de hoje. O Espírito Santo vai constranger essa madrugada, amanhã.
e vai fazer. Vamos, coloca a mão direita no teu coração e vamos estar orando para selar essa palavra. Senhor, eterno Deus, soberano Pai, a tua palavra, papai, foi pregada, Senhor. E nós te agradecemos, Senhor, por aquilo, Senhor, que tu falou, Senhor, com o nosso coração. Eu te peço, Senhor, continua ministrando, Pai, aquilo que eu não soube expressar, meu Pai. Continua falando, meu Pai. Continua ardendo, meu Pai. Não deixa, Senhor, que a tua igreja, Pai, venha sair ali fora, meu Pai, e ter essa palavra roubada, meu Pai. Sela, Pai, essa palavra em cada coração nessa noite, Pai. E nós te pedimos, Senhor, continua, Senhor, nos fortalecendo, nos abençoando, Pai, e nos dando força, Senhor, para que possamos, Senhor, continuar, Senhor, com humildade, Senhor, com zelo, meu Pai, na tua presença, Senhor. Que não venhamos, Pai, nos exaltar, Senhor, mas sim nos humilhar diante de ti, Senhor, porque tu prometes, Senhor, que todo aquele que se humilha, Pai, será exaltado. Nessa noite eu sei que tu falaste, Pai, com pequenos, Senhor, e que tu falaste, Senhor, com muitas pessoas nesse lugar, Senhor. Então, Senhor, eu te agradeço, Senhor, por essa palavra. Te agradeço, Senhor, imensamente pela oportunidade, Senhor. Te agradeço, Senhor, pela profeta, Senhor, que tu mandou, meu Pai, para esclarecer algumas coisas no meu coração. E te agradeço, Senhor, por essa obra maravilhosa, Senhor, que tu já tem feito no nosso meio. E nós oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Vou estar despedindo a igreja. Pessoal do propósito, fica, tá bom? Amém? A gente está orando juntos, amém? Senhor, meu Deus, Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai. Oh, Pai, a tua palavra foi pregada, Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai. Oh, Deus, nós te entregamos agora, Pai, este culto, Pai, porque o culto é para ti, Senhor. Oh, Espírito Santo de Deus, em nome do Senhor Jesus, Pai, recebe, Pai, a adoração de cada um, Senhor. Recebe a adoração, Pai, daquele que adorou lá no banco, Senhor, daquele que adorou no altar, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Agora, Senhor, eu quero, Pai, largar a tua igreja nas tuas mãos, Senhor. Leva, Pai, cada um em segurança, Pai, para o seu lar, Senhor, para a sua casa, Senhor. Guarda, Pai, aquele que vai dirigir, Senhor, guarda a entrada, guarda a saída, Pai. Guarda, Pai, o portão, Senhor. Já coloca os teus anjos, Pai, guardando, livrando, Senhor. Já vai quebrando, Pai, no mundo espiritual, Senhor. Tudo aquilo que o inimigo planejou, Pai, toda cilada, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Abençoa, Pai, o fim de semana, Senhor. Abençoa o feriado, Senhor, em nome do Senhor Jesus, Pai. Oh, Espírito Santo de Deus, que venha a ser, Pai, um feriado, Pai. Oh, Pai, de harmonia na família, Senhor. Harmonia em casa, Senhor, em nome do Senhor Jesus, Pai. Oh, Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus, Pai, eu abençoo a tua igreja, Pai. Eu abençoo cada família aqui representada, Senhor. Cada lar aqui representado, Senhor. Em nome de Jesus, a igreja está despedida. Que nós, o pessoal do propósito, a gente vai orar em nome de Jesus, amém? Posso concluir aqui, bispo? Concluir?